Olá, meu caro aluno, de volta com mais uma aula do curso de antibiótico terapia. Hoje nós teremos a aula de número 6. Hoje nós vamos fechar esse segundo módulo do curso falando um pouquinho sobre as bactérias multiresistentes e panresistentes. Já podemos ver aqui na tela, bactérias multiresistentes e panresistentes. Na última aula que nós falamos foi sobre a resistência bacteriana. Quais os principais mecanismos e quais os principais fatores que contribuem para a resistência bacteriana. Hoje nós vamos falar sobre as bactérias multiresistentes, as superbactérias, as bactérias nas quais, quando produzem uma infecção, dificilmente são tratadas com antibióticos comuns. É isso que nós veremos na aula de hoje. Mas deixe eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia pela UFRN, também tenho mestrado e doutorado em biologia molecular e bioquímica, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje eu sou professor do departamento de farmácia da UFRN, da disciplina farmacologia aplicada. Também tem um canal no YouTube chamado Posologia. Lá vocês encontram uma infinidade de vídeos sobre vários temas, tanto da farmacologia como da bioquímica, e toda segunda-feira eu estou postando vídeos novos sobre o mundo da farmacologia. Também quem quiser me seguir, meu perfil no Instagram é o @prof.sergioaraújo. Lá nós podemos bater um papo descontraído, lá vocês podem acompanhar todas as novidades que eu estou trazendo para os meus canais e também poderão tirar suas dúvidas quanto ao conteúdo que eu posto gratuitamente no YouTube. E o que veremos na aula de hoje? Qual o conteúdo da aula Bactérias Multiresistentes e Panresistentes? Então vamos passar por uma evolução da multiresistência e a situação atual, principalmente comparando o desenvolvimento de novos antibióticos com o aparecimento de bactérias multiresistentes. Vamos também falar um pouco sobre a evolução da gestão do uso de antibióticos. Na última aula, nós encerramos falando sobre estratégias para evitar a resistência bacteriana. Aqui nós vamos falar sobre a evolução, como isso tem evoluído até hoje. Também vamos falar sobre os novos antimicrobianos, comparando aí a resistência com o desenvolvimento desses novos antimicrobianos. E vamos falar também sobre os velhos antimicrobianos, como resgatar o uso deles. Será que o uso deles ainda é apropriado? E finalmente vamos falar sobre os programas para gestão de antimicrobianos, principalmente focando nos objetivos de um programa para uso racional do antimicrobiano. Então, olhando para essa série histórica que começa aqui em 1940, com a era do antibiótico, nós já podemos ver aqui que a era do antibiótico começou com o descobrimento da penicilina. A penicilina realmente foi um marco para a era do antibiótico. A gente está vendo ela aqui, a penicilina, a estrutura de um beta-lactâmico de uma penicilina. E aqui nós estamos vendo o Alexander Fleming, que foi o descobridor da penicilina, observando que bactérias não cresciam quando o fungo crescia no meio de cultura. Ele investigou o que estava acontecendo e verificou que naquela região o fungo produzia uma substância antibiótica que impedia o crescimento bacteriano. Então nós temos aqui introdução de novos antibióticos versus o desenvolvimento de resistência bacteriana. Em 1940, quando foi descoberta a penicilina, nós tínhamos obviamente infecções bacterianas que com o uso da penicilina foram completamente controladas. Mas nessa década de 1940 não foi apenas a penicilina que foi descoberta, foram descobertos vários novos antibióticos, os aminoglicosídeos em 1944, a nitrofurantoína em 1947 e o cloranfenicol em 1949. Fiquem de olho nessa molécula aqui, nitrofurantoína. Mas para o final da aula eu vou resgatar o nome dela para a gente ver como o uso racional de um antibiótico pode fazer muita diferença. É um antibiótico antigo, mas que ainda hoje um grande número de bactérias ainda é sensível a ele. Mas nessa mesma década foram descobertas cepas que são resistentes. Lembram que eu falei na última aula? Algumas bactérias elas são intrinsecamente resistentes ao antibiótico. É o caso, por exemplo, das bactérias que produzem penicilinase. Em 1941 foi descoberto cepas que produzem penicilinase
e que são naturalmente resistentes a um antibiótico que tinha sido descoberto ou que pelo menos que tinha sido utilizado na clínica apenas um ano atrás, que é a penicilina. Também, em 1942, foi descoberto cepas resistentes a sulfonamidas. Em 1947, cepas resistentes à streptomicina, que eram antibióticos mais antigos, né, descobertos inclusive antes mesmo da penicilina, e que já tinham sido descobertas nessa mesma década bactérias produtoras de enzimas que degradavam esses antibióticos. Bem, na década seguinte, na década de 1950, vários outros antibióticos foram descobertos. Descobertos antibióticos que inibiam a síntese proteica e que impediam o crescimento bacteriano. Então, a descoberta desses novos antibióticos ela foi muito mais rápida do que o aparecimento de cepas resistentes a antibióticos que tinham sido descobertos. Por exemplo, nessa década, em 1950, foi descoberta a tetraciclina. Nesse curso, iremos detalhar o uso da tetraciclina, mas a tetraciclina, como nós podemos ver aqui, ela tem 4 anéis, o que dá nome, né, a essa molécula. A tetraciclina é um antibiótico muito utilizado, um antibiótico de amplo espectro, e que produz, olha, como nós podemos ver aqui, esse escurecimento nos dentes em virtude da fácil ligação da tetraciclina a íons de cálcio impregnando os dentes. Além da tetraciclina, streptograminas, 1952, as licosaminas, 1952 também, os glicopeptídeos, 1956, como por exemplo a vancomicina, que até hoje é um antibiótico de reserva, a gente viu isso na aula passada, nitromidazol, 1959, e os macrolídeos, em 1952 também, mas os macrolídeos nessa mesma década já foi identificadas cepas resistentes aos macrolídeos, mostrando que algumas bactérias elas já são naturalmente, elas já são intrinsecamente resistentes. O fato de serem produzidos novos antibióticos não significa dizer que todas as bactérias elas vão ser sensíveis à ação desse antibiótico. Mas o uso racional, como nós veremos mais adiante nessa aula, o uso racional pode impedir o aumento da incidência dessas bactérias resistentes. Na década seguinte, 1960, foi descoberta as quinolonas, as primeiras bactérias que interferem no crescimento bacteriano por mudar o metabolismo do DNA bacteriano sem interferir com o DNA do hospedeiro. E a gente pode ver aqui por essa imagem que a estrutura de uma quinolona é muito parecida com a estrutura de uma base nitrogenada, o que justifica a inibição de enzimas envolvidas com a síntese do DNA bacteriano. Então, as quinolonas foram descobertas, as quinolonas são utilizadas para infecção urinária, até hoje são utilizadas, foi descoberta em 1962, em 1968 foi descoberta a trimetroprima, que depois precisou ser associada a sulfametoxazol para utilização em diversas infecções, já que essa associação é uma associação sinérgica. Mas vejam só, em uma década, apenas 2 novas moléculas foram introduzidas no arsenal para tratamento das infecções. Mas vejam quantas cepas diferentes foram isoladas resistentes a algum antibiótico. 1961, resistência à meticilina. Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Vimos isso na última aula. 1966, resistência ao ácido nalidíxico, um antibiótico utilizado para tratamento de infecções urinárias. 1968, resistência à tetraciclina. Lembram a tetraciclina que foi descoberta apenas uma década atrás? Resistência à tetraciclina, 1968. 1969, resistência aos aminoglicosídeos da década de 40. Vejam que a resistência ou a descoberta de cepas resistentes, elas demoravam um pouco mais a aparecerem depois que o antibiótico começava a ser utilizado na clínica. 2 décadas depois, 1980, foram introduzidos antibióticos considerados hoje como antibióticos potentes, oxazolidinodionas, em 1978, e os lipopeptídeos, em 1987. Eles agem aqui na síntese proteica bacteriana. Vejam que eles têm
um potencial muito bom. A teicoplatina e a daptomicina são antibióticos que agem em infecções causadas por streptococcus, estafilococcus, enterococcus e o famoso Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que até então era uma das bactérias mais resistentes aos tratamentos com antibióticos. Nós temos aqui uma molécula, a linezolida, que é uma oxazolidinodiona. A gente vai falar um pouco mais sobre ela nesse curso. Mas vejam só, nessa mesma década foi descoberta a beta-lactamase AMP-C, 1981, resistente a boa parte dos antibióticos beta-lactâmicos, e em 1983 foi descoberta a beta-lactamase de espectro estendido, essa ESBL. E aí nós temos uma ampliação muito grande da resistência bacteriana. Nenhum antibiótico beta-lactâmico conseguia agir em bactérias que produziam esse tipo de beta-lactamase. E em 1986 foi isolado pela primeira vez o Enterococcus resistente à vancomicina. Lembra o glicopeptídeo que eu falei? Que foi desenvolvido como antibiótico de amplo espectro, que foi desenvolvido como antibiótico de reserva terapêutica. Pela primeira vez, uma cepa bacteriana, o Enterococcus, foi resistente a esse antibiótico, que é considerado um antibiótico de reserva terapêutica. Na década seguinte, em 1990, foram descobertas várias bactérias resistentes e vejam, pela primeira vez em uma década, não foi introduzido nenhum antibiótico para tratamento das infecções, mas foram descobertas cepas resistentes às fluoroquinolonas. Até então, as fluoroquinolonas eram considerados os antibióticos com menor potencial para desenvolvimento de resistência bacteriana. E em 1997 foi descoberto o Staphylococcus aureus, esse aqui, que é resistente à vancomicina também, uma resistência intermediária. Na década seguinte, no ano 2000, vejam que mais uma vez nenhum antibiótico foi desenvolvido, nenhum antibiótico foi introduzido aqui na prática clínica, mas nós temos as bactérias super resistentes, as superbactérias, as bactérias multiresistentes. Resistente a linezolida e daptomicina, que são antibióticos considerados potentes, a gente viu isso nessa linha histórica em 2000. O Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ele foi isolado pela primeira vez em 2002. E o Enterococcus resistente aos carbapenêmicos, CRE, em 2006. Carbapenêmicos são antibióticos potentes também, que foi isolado o Enterococcus resistente a ele. E em 2011, vejam só, em 2011 foi descoberta a primeira cepa resistente a ceftaroline, que é uma cefalosporina de quinta geração. Nessa época, ela estava ainda em desenvolvimento e já tinha cepa resistente a esse antibiótico também. E aí, ao que deve isso, nesse aparecimento de cepas resistentes cada vez mais precocemente? A gente viu nessa linha histórica que lá no começo levava uma década ou 2 décadas depois do uso do antibiótico para o aparecimento de cepas resistentes. Mas agora as cepas resistentes aparecem inclusive quando o antibiótico ainda está em fase de desenvolvimento. Aqui a gente tem um dos possíveis motivos: consumo excessivo de antibiótico, mostrando o consumo excessivo do imipenem. O consumo excessivo do imipenem, ele se associa ao aumento da resistência a Pseudomonas aeruginosa. Nós temos aqui o percentual de resistência ao imipenem, desse outro lado nós temos a dose ou consumo de imipenem. E nós podemos ver, essa linha tracejada é o consumo, essa linha fechada é a resistência, ano a ano. Quando o consumo é alto, o aumento da incidência de bactérias resistentes aumenta também. Quando o consumo é mais baixo, a incidência de cepas resistentes também diminui. Isso significa dizer que o aumento da incidência de cepas resistentes a um determinado antibiótico está relacionado ao aumento do consumo desse antibiótico, principalmente relacionado ao que falamos na última aula, principalmente relacionado à diminuição da heterogeneidade da prescrição. Muitas vezes,
o prescritor ele vai prescrever um antibiótico por muito tempo e só prescreve aquele antibiótico, fazendo com que a ecologia natural ela seja selecionada para bactérias resistentes. Então nós vimos que um dos possíveis fatores dessa diminuição do aparecimento de cepas resistentes pode ser o uso excessivo de antibióticos, principalmente no âmbito assistencial. Mas não é só isso. Nós podemos verificar também que naturalmente nós temos um aumento do desenvolvimento de resistência bacteriana, nós temos também a falta de desenvolvimento de novos fármacos, mas só isso não iria resolver o aumento principalmente de bactérias multiresistentes e também o uso de antibióticos em infecções não bacterianas, fazendo com que dentro da própria microbiota normal sejam selecionados ou seja induzida a resistência bacteriana. E o que é que tudo isso está provocando? Tudo isso está provocando o aparecimento de mais de 2 milhões de pessoas com micro-organismos resistentes por ano. Dessas 2 milhões de pessoas, se espera que pelo menos 23 mil morrerão por causa dessas infecções, e isso também tem um impacto nos custos. Os custos diretos com essas infecções resistentes chegam a pelo menos 20 milhões de dólares, isso são custos diretos, e 35 milhões de dólares como custos indiretos relacionados à perda de produtividade. E a cada ano, cerca de 25 mil pacientes desenvolvem uma infecção não resistente, mas multiresistente, que deverá ser tratada com antibióticos muito mais potentes e trazem com eles também um potencial de gravidade muito grande relacionado às reações adversas e que também tem um custo muito mais elevado. Então vejam que esse cenário não me parece um cenário muito otimista com relação ao tratamento das infecções. E aí um dos primeiros impactos que nós observamos, como o aumento da incidência de bactérias que são resistentes, é o aumento da dose. Por quê? Porque normalmente as bactérias elas não são totalmente sensíveis ou totalmente resistentes. Entre o totalmente sensível e o totalmente resistente existe um espectro. Existem algumas bactérias que são sensíveis de forma intermediária. Elas são sensíveis quando a dose é aumentada. E é exatamente isso que nós observamos aqui. Nós temos o enterococo resistente à vancomicina, descoberto na década de 90, como nós vimos anteriormente. E aqui nós temos a dose utilizada de vancomicina para tratar infecções por enterococos. Aqui nós temos uma incidência baixa, a dose era baixa. Mas quando a incidência aumentou, a incidência de enterococos resistente à vancomicina aumentou, naturalmente a dose também aumentou para que aquelas infecções por enterococos mais sensíveis à vancomicina pudessem ser controladas com doses maiores. Mas vejam que em 1992, para controlar esse aumento da incidência de enterococos resistentes à vancomicina, a dose foi aumentada ainda mais. E aí vimos que de fato controlou praticamente o mesmo patamar. Essa dose, esse protocolo com a dose de vancomicina para tratar infecções com enterococos, ela permaneceu o mesmo, mas vejam que em 93 houve um aumento da incidência da resistência ao enterococos, da resistência de enterococos à vancomicina. Em 94 nós tivemos uma queda, porque houve um aumento da dose, e em 95, novamente um aumento da incidência e novamente uma necessidade de aumentar ainda mais a dose. Nós veremos nesse curso que a vancomicina traz várias reações adversas. Reações relacionadas com a dose. Reações relacionadas com a velocidade de infusão. É um antibiótico administrado por via endovenosa. E o aumento da dose conseguindo controlar, principalmente quando falamos de cepas que têm uma resistência intermediária. Mas o aumento da dose não só empurra o problema mais para frente, como também traz para o paciente atualmente a necessidade de controlar suas reações adversas. Então vejam o problema do uso irracional do antibiótico, o que está fazendo. Além de não termos antibióticos novos para tratar as novas bactérias resistentes, há uma necessidade cada vez mais crescente
do aumento da dose desses mesmos antibióticos para que ele possa controlar pelo menos a evolução das cepas que são intermediariamente resistentes. Em vista desse problema, o que nós temos observado é um aumento muito grande nas publicações. Nós podemos ver aqui quantidade de publicações indexadas relacionadas à administração de antibióticos durante várias décadas, de 90 até o ano de 2015, nós podemos ver a evolução de 0 publicação relacionada à administração de antibiótico na década de 90 a 95, entre 90 e 95, até 1.319 publicações aqui entre 2011 e 2015, que foi quando explodiu a incidência de bactérias multiresistentes. Então a pesquisa está sendo feita, o desenvolvimento talvez esteja um pouco mais lento, mas aqui vale uma ressalva, talvez o principal impacto fosse o uso racional do antibiótico. Antibióticos utilizados como prática rotineira até para infecções que não são bacterianas, poderá diminuir, por causa da pressão seletiva, poderá diminuir muito essa evolução, essa escalada de bactérias multiresistentes. E para controlar isso, há uma necessidade de programas de gestão de uso de antibióticos. E esses programas, muitas vezes, são programas institucionalizados, são programas relacionados à gestão de um país. Eles têm objetivos bem claros. O primeiro objetivo se refere aos resultados. Obter os melhores resultados clínicos. Significa o quê? Controlar a infecção da melhor forma possível, o mais rapidamente possível, mas de maneira custo-efetiva. Eu não preciso utilizar um antibiótico de amplo espectro, um antibiótico potente, um antibiótico relativamente caro para uma infecção que eu sei que vai ser controlada com antibióticos de espectro estreito, com antibióticos que não são tão potentes, que não vão destruir toda a microbiota normal, e antibióticos que têm um custo muito menor. Segundo objetivo dos programas de gestão de antibióticos é a segurança, minimizar o risco de eventos adversos. Certamente, o aumento da dose de vancomicina para tratar infecções por enterococos está controlando a doença causada por essa bactéria, mas há um custo elevadíssimo. Há um custo relacionado às reações adversas que o paciente vai experimentar. Além disso, também os programas se relacionam ao controle de interações medicamentosas. Usar uma associação de antibióticos, nós vimos na aula passada, que é uma estratégia muito boa para impedir que haja uma evolução da resistência bacteriana. Mas, ao mesmo tempo, se essa associação não é sinérgica, ela pode ser irracional, ela pode trazer mais problemas do que soluções. E o terceiro objetivo está relacionado com o tempo de uso. Se nós temos cada vez mais dificuldade em encontrar novas moléculas antibióticas, a gente precisa usar as que nós temos hoje pelo maior tempo possível. Então, aumentar a vida útil dos antibióticos, dos antimicrobianos atualmente disponíveis, reduzindo a pressão seletiva e emergência de micro-organismos multiresistentes. Esse também é um dos objetivos dos programas de gestão de antibióticos. E aí, como me parece muito óbvio, nós estamos numa contramão. O desenvolvimento de antibióticos está na contramão do aparecimento de bactérias multiresistentes. Aqui nós temos um gráfico mostrando o aumento da incidência de diversas bactérias no decorrer do tempo. Então, nós temos o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, descoberto aqui por volta da década de 90, ele tem uma escalada muito íngreme, como nós podemos ver aqui. Assim como o Enterococcus resistente à vancomicina, como nós vimos anteriormente, também tem sua incidência aumentada, como nós podemos ver aqui, e também a Pseudomonas resistente a fluoroquinolonas, essa linha verde, também tem uma escalada muito grande, ou seja, nós temos cada vez mais uma probabilidade de isolar o micro-organismo resistente em uma infecção e, ao mesmo tempo, o que nós podemos ver é uma diminuição no aparecimento, no desenvolvimento, na introdução de novas moléculas que sejam capazes
de tratar infecções por esses micro-organismos resistentes. Então vejam só, entre 83 e 87 foi descoberta ali aproximadamente 15 moléculas ou mais de 15 moléculas antibióticas. Mas nós podemos ver que na década seguinte ou no período seguinte, de 88 a 92, nós já tivemos ali menos de 15 moléculas descobertas, o que ainda era bastante. Mas de 93 a 97 esse número caiu para um pouco mais de 9. De 98 a 2002 nós tivemos ali aproximadamente 7 moléculas descobertas. E vejam que nesse período de 2008 a 2012, aproximadamente 2 moléculas descobertas. E essas bactérias, essas novas cepas descobertas, elas são cada vez mais difíceis de serem tratadas. Aqui a gente tem uma tabela mostrando algumas dessas bactérias que são bactérias multiresistentes. E vejam só, quando falamos das estratégias para diminuir a evolução da resistência bacteriana, nós vimos que algumas bactérias multiresistentes, elas são resistentes a vários antibióticos. E ser resistentes a vários antibióticos dificulta muito o paciente ter uma alternativa para tratar essa infecção. Por exemplo, nós podemos ver aqui, uma das primeiras bactérias foi o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Resistente à meticilina foi uma das primeiras bactérias que foram identificadas como resistente a vários antibióticos. Ela hoje é uma bactéria altamente disseminada, mas a dificuldade do tratamento dela é baixo, porque mesmo ela sendo resistente à meticilina, existem outros antibióticos como alternativa para tratar essa infecção. Mas a bactéria, mais o Staphylococcus aureus resistente à meticilina hospitalar, apesar dela ser menos disseminado, a dificuldade de tratamento é maior. E o Enterococcus resistente à vancomicina, a disseminação dele ainda é menor, mas vejam que o nível de dificuldade para tratar essa infecção é muito maior. Quando falamos de bactérias gram-negativas, quais são as principais bactérias gram-negativas que são multiresistentes? Nós temos as enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendidos, a BLEE, beta-lactamase de espectro estendido. Vejam que não apenas elas têm uma disseminação muito grande, como elas têm uma dificuldade de tratamento também muito grande, perdendo apenas para as enterobactérias com serin-carbapinemases. Então, são bactérias que são altamente resistentes a uma gama de antibióticos que tem uma disseminação relativamente alta também e uma dificuldade de tratamento muito grande. Então, são bactérias consideradas superbactérias, bactérias que têm mecanismos para resistência aos antibióticos inúmeros e que são capazes de crescer mesmo na presença de uma série de antibióticos considerados potentes hoje em dia. E aqui nós temos outros exemplos de bactérias multiresistentes, como por exemplo as enterobactérias com metalo-beta-carbapinemases. A disseminação dela ainda é muito baixa, mas a dificuldade de tratamento ainda é muito alta. A Cinetobacter e Pseudomonas aeruginosa tem uma disseminação intermediária e a dificuldade de tratamento hoje também é intermediária. Por essa razão, em virtude da diminuição na produção de antibióticos, em virtude do aumento de bactérias resistentes, principalmente essas bactérias multiresistentes, houve um incentivo em 2 períodos diferentes, 2004 e 2010, um incentivo da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Em 2004, ela propôs a aplicação de incentivo para estimular o investimento da indústria farmacêutica em novos antibióticos. E em 2010, ela tinha uma meta. Em 2010, ela também propôs um programa de incentivo para a indústria farmacêutica para produzir 10 novas moléculas novas ou moléculas existentes até o ano de 2020. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, vejam só. Em 2004, quando teve o primeiro programa de incentivo, de fato, ele foi bem sucedido. Nós tivemos aqui o aparecimento da linezolida, da Pfizer, caspofungina, da Merck, daptomicina, da Cubist, todos antibióticos muito potentes, todos antibióticos que solucionaram uma série de infecções de difícil controle na época. Mas, na segunda tentativa, em 2010, para que em 2020 fossem produzidos
10 novos antibióticos, de fato, não foi atingida essa meta. Nós tivemos antibióticos muito importantes. Em 2010, a caftorelina. Em 2014, nós tivemos a associação ceftolazone com tazobactam. Em 2015, ceftazidima com avibactam, mas apenas 3 moléculas foram desenvolvidas, mostrando de fato a dificuldade muito grande na produção de novas moléculas para tratar as infecções hoje existentes. E quais são os novos antibióticos hoje utilizados? Então nós temos uma série de antibióticos hoje sendo produzidos em fase de desenvolvimento, aprovados ou em fases relativamente recentes de desenvolvimento, como fase 1 ou fase 2 ou até em fase 3, mas que potencialmente podem ser a solução para uma série de infecções causadas por esses micro-organismos multiresistentes. Aqui nós temos alguns deles: o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o Enterococcus resistente à vancomicina, as bactérias que produzem as beta-lactamases de espectro estendido, a famosa KPC, a Klebsiella pneumonia resistente à carbapenemase, e também as bactérias que são produtoras das metalo-beta-lactamases. Essas são as principais superbactérias, são as principais bactérias multiresistentes. Nós temos aqui uma série de antibióticos que estão em fases diferentes de desenvolvimento, mas eu quero chamar a atenção para 3 que têm um potencial talvez maior de conseguir controlar algumas infecções hoje em curso. Então nós temos, por exemplo, Razopenem. Razopenem nós podemos ver aqui que consegue controlar principalmente Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o Enterococcus resistente à vancomicina e também as bactérias que produzem as beta-lactamases de espectro estendido, mas ele é parcialmente útil para controlar KPC e NDM. E qual é a principal limitação desse antibiótico? A sua farmacocinética. Vejam que nós temos aqui as infecções clínicas, é sensível principalmente às infecções de pele e tecidos moles causadas por essas bactérias. Então, infecção do trato urinário, infecção intraabdominal, infecções respiratórias, pneumonia, todas elas não têm uma utilidade porque esse antibiótico vai ter dificuldade de chegar ao foco da infecção. E no início, nas primeiras aulas do curso, nós vimos que uma das razões para que o antibiótico funcione não é apenas ter um espectro de ação para aquela bactéria, mas que ela possa chegar em níveis terapêuticos no foco da infecção. Outro antibiótico que também tem um potencial muito bom é a plazomicina, que é um aminoglicosídeo. Também a plazomicina, nós podemos ver aqui que é útil e nós podemos também almejar um otimismo aqui, é útil também contra a NDM, que são bactérias que têm uma dificuldade um pouco maior de controle atualmente. E que esse antibiótico tem a possibilidade de tratar a infecção do trato urinário e também infecção intraabdominal, que são dois tipos de infecções que são acometidas por essas bactérias multiresistentes e que têm uma disseminação um pouco maior, tem incidência um pouco maior. E o terceiro antibiótico são as tetraciclinas, a eravacyclina e também a amidaciclina. Ambas têm um espectro de ação ampliado para várias dessas bactérias que são multiresistentes e também podem ser utilizadas, tem indicação para infecção de pele e tecidos moles ou infecção intraabdominal, no caso da eravacyclina. Bem, esses são os novos antibióticos que estão em desenvolvimento, em fases diferentes de desenvolvimento. Mas os antigos antibióticos, eles perderam sua utilidade? Eles não podem mais ser utilizados? Claro que não. Os antigos antibióticos, eles sim podem ser utilizados, mas de forma racional, como nós já falamos na última aula. Os antibióticos precisam ter estratégias para evitar a sua evolução, para evitar a evolução da resistência bacteriana. E esses antibióticos, como nós podemos ver nessa tabela, são úteis contra várias das bactérias que hoje são resistentes a antibióticos muito mais potentes, mas que, pelo seu uso restrito, são antibióticos de espectro estreito, utilizado apenas em situações nas quais eles realmente são úteis,
eles não adquiriram resistência muito ampliada. Eles hoje continuam sendo antibióticos com baixo nível de resistência. Nós podemos ver aqui, por exemplo, a nitrofurantoína. Lembram que eu falei lá no início dessa aula? Lembre-se dessa molécula, eu vou voltar a falar dela mais adiante. A nitrofurantoína é utilizada para o tratamento de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ela é sensível, também é sensível enterococos resistentes à vancomicina, também são sensíveis os enterococos resistentes aos carbapenêmicos e as bactérias gram-negativas também que são resistentes aos carbapenêmicos. Então vejam que a nitrofurantoína é um antibiótico bem antigo, da mesma década de descobrimento da penicilina, mas quando nós olhamos para a penicilina ela não tem nenhum nível de resistência para essas bactérias. E a nitrofurantoína preserva essa resistência. Outro antibiótico que também preserva o nível de sensibilidade é a metenamida. Vejam que a grande maioria das bactérias consideradas multiresistentes, pelo menos aqui identificadas, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, o Enterococcus resistente à vancomicina e também as bactérias resistentes aos carbapenêmicos são sensíveis à metenamida. Se essas bactérias elas estiverem presentes em uma infecção, deve-se fazer uso do antibiótico com o espectro mais estreito possível, na qual elas são sensíveis. E para finalizar, nós temos a fosfamicina. Fosfamicina também é um antibiótico para tratar a infecção do trato urinário bastante antigo, mas em virtude do seu uso restrito, ela não adquiriu muita resistência bacteriana. Então finalizamos aqui nossa aula, a aula de número 6. Falamos hoje sobre as bactérias que são multiresistentes ou panresistentes, algumas estratégias para tratar essas infecções causadas por essas bactérias, de modo a diminuir a incidência da multiresistência, diminuir a incidência das chamadas superbactérias. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Na próxima aula, a aula de número 7, falaremos sobre as interações dos antibióticos. Vamos dar início ao nosso terceiro módulo do curso de antibiótico terapia, falando de interações. Nessa próxima aula, vamos falar das interações in vitro, também chamadas de incompatibilidades farmacêuticas. Antes mesmo da administração do antibiótico, o que é que nós precisamos entender? Quais antibióticos apresentam essas interações quando estão dentro da ampola, quando estão ainda em solução. Então não percam a próxima aula, aula número 7, falaremos sobre as interações in vitro presentes entre os antibióticos.